Sim, exatamente. É a gente olhar e falar assim, ah, velhas armas, né? Vamos passar. E aí é onde a verdade vem à tona. É onde eles escancaram, né, mostrando a intenção deles com relação ao que eles estão fazendo. Que a coisa fica tão escancarada, que já não tem muito o que esconder. Já não tem muito como você dizer assim, não, eles estão ali tão calminhos, né? Eles não estão fazendo nada, eles só estão colocando um pontinho, sabe? É uma pitadinha ali. Quando você observa que eles pegam vários assuntos, tá? E eles jogam de uma vez só. Gente, é literalmente um bombardeio. Quem faz isso? É quem está tranquilo ou quem está desesperado? Parece que eles estão com aquele painel de botão, eu visualizo assim, tá, gente? Eles têm um painel de botão que eles ficavam assim, vamos apertar o botãozinho da doença, agora vamos apertar o botãozinho da crise econômica, vamos apertar o botãozinho da guerra, vamos apertar o botãozinho do tempo ruim. Agora tem uma criança com todas as mãozinhas fazendo plá, 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 apertando tudo uma vez só. E é bem Todos os isso. botõezinhos apertados de uma vez. E aí, como eles sabem que todas essas energias que estão chegando estão corroborando para que nada mais fique escondido, né? Eles fazem isso. E a gente falou lá atrás sobre essa questão do barata voa, né? Pode passar. Faz tempo que a gente está falando do barata voa. E essa verdade que está vindo à tona aí, e ele faz esse comentário, eu acho bem interessante. Se vocês prestarem a observarem a tela, ele mostra uma coisinha que está ali do lado dele, tá? Que é o ring light com um tracinho que está simbolizando a 17ª letra do alfabeto, tá? E aí, gente, chegou a me arrepiar toda. Que em 2009, tá? 2009, ele fala intensamente sobre isso. A gente sabe que depois há um sumiço e um ruído. Quando a gente fala de comunicação social, quando a gente fala que existe uma interferência na comunicação, a gente chama isso de ruído, né? E com relação à 17ª letra do alfabeto, a gente sabe que começam a surgir sobrenomes para essa 17ª, e ali já tem uma interferência, tá? Uma interferência que a gente pode chamar de ruído na comunicação e que deturpam as verdadeiras informações, a veracidade daqueles códigos que são lançados com relação a informações tá? Da época. E olha há quanto tempo que a gente vê isso já acontecendo com relação ao disclosure, a essas informações, e ele gosta de pincelar, né, de pontuar, melhor dizendo, na questão do Valtor, do Valiant Thor, chegando em 1957, tá? No período do Eisenhower, e é um período que a gente também já bateu muito na tecla quando a gente fala dos Majestic 12, dos Majestic 12, tá? Que vem justamente com o que a gente chama de the plan, que é o plano. Ali a coisa se concretiza de uma forma ordenada, podemos dizer assim, porque assim, gente, vamos combinar uma coisinha aqui, vamos abrir um parêntese, tá? Porque também não estava o Wilcock falando disso. Pleiadiano fez cagada, tá? Fizeram meia-culpa, botaram a mãozinha na cabeça, fizeram, ai meu Deus, agora a gente vai ter que fazer a coisa certinha, a gente vai ter que, de alguma forma, pegar essa cagada que a gente fez, a gente vai ter que dar uma organizada nisso aqui embaixo. E aí, Valiant Thor, né, chega, tem foto, inclusive, dessa passagem dele aqui, existem vários relatos, e aí, em 1957, dentro do governo Eisenhower, né, isso é colocado com o Majestic 12, né, e essa formação do que a gente pode chamar do The Plan, que é o plano, né? Saiu da tela? Eu só tirei enquanto falava. Tá. E aí, vamos lá. Tudo que a gente hoje está assistindo com relação à atuação do que a gente chama de resistência aqui, tá?
tem o seu ponto-chave, né, de desenlace, que a gente pode chamar, não que começou em 57, tá? Foi antes, mas ali, naquele ponto, existe vamos arrumar casa? Vamos ordenar essa bagunça aqui embaixo? Que é onde eles, literalmente, eles lançam, né? Pegam e falam assim, não, aqui, ó, agora tá o plano, né? E dali por diante, a gente segue com essa sequência de acontecimentos, né, até esse aparecimento da 17ª letra do alfabeto, né, já também delineando acontecimentos possíveis futuros, né, com base... Aí a gente entra aí com todos esses projetos, né? Aí a gente tem o Philadelphia Project, o Projeto Filadélfia, né? A gente tem a Operação High Jump com o Almirante Byrd, a gente tem todas essas deflagrações desses outros experimentos que a gente coloca aí, o MK Ultra, né, com relação aos brinquedinhos escalares, e isso vai surgindo. E aí é aquele negócio para... Vamos lá, vamos dar uma limpeza aqui no nosso campo visual. Ai, mas não está acontecendo nada. Gente, olha a quantidade de coisas que já veio para as nossas mãos, fidedignas, né? A harpa tocando, os brinquedinhos escalares, todos esses projetos, todos esses encontros, todas essas informações, os 2 disclosures, centenas e centenas de altas patentes militares falando sobre o assunto. Bah! Eu fazer igual gaúcho. Bah! Sabe? Bah! E a gente fica esperando o quê? Fica esperando a mídia tradicional. Me conheço. Canseira! Bah! Bah! Chinelada! Vambora! Passa! Olha. Então, e aí tem essa outra historinha, né, que aí ele traz também, que por debaixo, e não tão por debaixo dos panos, já vem acontecendo muitas, né, que a gente sabe aí, tá na tela, não vou falar para não aguçar mais, porque olha, as tiririca do Black estão pulando com essa live, tá? E muita coisa vem ocorrendo nos bastidores, né? Aí, vamos lá também. Devagar com andou com Santa de Barra. Tem muita foto sensacionalista, tá? Tem muita gente colocando um monte de besteira com relação a isso. E é o que a gente fala. Usem o filtro. E outra, quem foi, quem deixou de ser, se tem 100, se tem 200 com tornozeleira, se não tá, não interessa mais. Tá? No momento em que a gente está agora, isso já não interessa. Interessa que está acontecendo. Tá? Interessa que já aconteceu. Interessa que hoje a gente se encontra no momento que, assim, ou vai ou racha ou dá ou desce. Tá? Isso, o que tem que estar aí atrás desse negócio, o que não está, o que foi, o que deixou de ser, já foi. Tá? Mas é fato que já foi comprovado. E é isso que ele também, resumidamente, traz, né, para fazer um compilado dessas informações todas. Mete bronca aí. Pai, amado, eu tô aqui com a garganta seca, bora. Ó, tela azul aí, ó. Vai. 2 horas é o caramba, né? Que a gente vai ficar muito mais do que isso aqui. Vamos lá. E aí, o evento massivo. Aí vem aquela... os 3 dias de escuridão, a gente vai ficar sem internet, vai ficar sem telefone, vai ficar sem 2 horas, sem um raio que pata. Não sabemos ao certo, tá? A gente ventila sobre essas informações, a gente sabe que sim, alguma coisa tem que ocorrer, porque, vamos lá, a comunicação se dá de uma forma muito rápida e quase instantânea hoje pelo mundo inteiro devido à globalização. Ok, tá? Para acontecer alguma coisa, não vai ser anunciado. Então não adianta ficar assim, não, eu acho que é mês que vem. Porque ninguém sabe. Porque para dar certo, vamos combinar, gente, ninguém pode saber. Tá? O que eles vão fazer ou deixar de fazer com relação ao plano, e a gente está falando de questões de superfície, de humanos de superfície, tá? Aqui, onde vai acontecer aqui, e onde vai haver uma interrupção. Se são 3 dias, se é uma coisa figurativa, se são 3 semanas, se são 3 horas, se são... Vai ter que dar um bug. Para dar um bug para o negócio gerar de novo. Porque o que você faz? Quando o teu computador trava, o que a gente precisa fazer? Dar um reset. Beleza? Travou? Parou o download? Mudou de sistema? Tem que fazer atualização? Você baixou um programa no computador, tá?
Esse programa, para rodar, o que você precisa? Reiniciar o computador. Então, é simples assim. A gente está lidando com inteligência artificial, tá? E não é de hoje. Se a gente considerar que a gente está dentro de uma simulação de homolografia, né? Realmente precisa reiniciar o sistema para sair a simulação e a gente entrar em contato com a holografia verdadeira. Enfim, Gostei então assim, as analogias só ficam exatamente. As analogias só ficam melhores. Né? Então é isso. A gente vai precisar fazer isso. E como o controle da linguagem é importante, porque quando se domina a linguagem, se domina as mentes, não é por acaso que os controladores globais, ou Deep State, ou DGs, ou como vocês queiram chamar, lançou toda uma agenda chamada de o Big Reset, né? Para criar nesse inconsciente coletivo essa coisa, meu Deus, eles vão reiniciar tudo, que é ruim. Do jeito deles é ruim. Deixa eu até puxar, Cristovani, né? Foi bom você colocar isso aí, porque, vamos lá, vou ter que falar rapidinho, porque senão a gente não tem tempo, tá? Tem as duas vertentes. A gente tem que realmente prestar atenção nisso, porque olha só, esse disclosure sobre esse assunto vem dos dois lados, tá? Você tem agenda para os dois lados, tá bom? Então, o que precisamos prestar atenção, e aí é o que diz respeito a você. O que você sente sobre aquilo ali, tá? Agora, não se prendam, não se atenham, e nós já falamos sobre isso aqui também, a questão, inteligência artificial não é negativa, gente, ponto, tá? É uma coisa, assim como o pentagrama. Se você inverte o pentagrama, você usa o pentagrama de várias formas. Se você pega o olho de Horus, você pode usar o olho de Horus para várias coisas, sabe? Depende da finalidade que você coloca naquilo. Então, assim, sim, isso também diz respeito a essa narrativa dos 3 dias, tá? Então, assim, não se atenham a isso, a essa questão, a este fato em específico, tá? Se atenham a todos os acontecimentos, porque isso é um conjunto de fatores. Isso não é um fator isolado. Isso são várias coisas que vão ocorrer pipocando, né, de diversas formas, onde a gente vai tirar aquilo que diz respeito ao que a gente está esperando. E não ao que falando de dualidade, porque nem cabe mais a dualidade nisso, mas vamos lá, tá? Ao que o outro lado está esperando. Mas é basicamente sobre isso. Então, não se atenham a essa questão. Sim, tem 2 narrativas, tá? Tem as 2. Bora. Eu acelerei, né? Eu estava quietinha no início. A gente se empolga. Então. Eu acho que a gente nem vai começar na segunda live, a gente vai ficar na terminada e a gente já tem assunto para domingo. É verdade, né? É verdade, né? Então vai pitacando aqui também. Vai pitacando. Porque tem muita coisa ali. Vai ficar a gente já pode emendar naquela no domingo. Verdade. Pitaca aqui comigo, amiga. Vamos embora. Isso, vamos lá. No máximo, assim, agora na reunião dos membros, a gente dá uma adiantada, um gostinho para os membros. Tá. Quer falar desse aí que eu tô com a garganta seca? Vai, vou passar a bola para vai falar mas eu não sei dessa aí qual foi o enfoque. Toma tua água e vai, conduz, que aí eu falo primeiro, porque senão eu posso torcer a... então, pitaca aqui que você vai entender. Vamos lá. Amarrar o evento com loirão com um componente... foi mal que saiu, o ozinho ali saiu, tá? Com componente angélico. Ai, que é isso, Dini? Que negócio é esse aí? Então, como ele está lá ligado ao Archangel Michael, tá? Ele vem ao... Ai, gente, desculpa, sai misturando em inglês, porque a gente fica aqui traduzindo o negócio, o Arcanjo Miguel, tá? Ele traz essa narrativa aí do loirão justamente para dizer o seguinte, bem, a coisa ali era para ter se desdobrado de uma forma e que deram com burros na água, tá? E que houve uma intervenção, vocês esperam uma intervenção divina, né? E o que a gente sabe sobre tudo que aconteceu aí nesse evento é que houve uma série de erros, né, de tropeços. Vamos chamar assim, erros. Isso que eu gostei. Erros, tá? E tropeços para que chegasse nesse fatozinho onde só houve um machucadinho de orelha, a coisinha
na jaqueta, né? Mas que a coisa para se desenrolar seria de outra forma, né? E fala um pouquinho sobre isso que você sabe, vai. Então, o que está vindo assim? O que a gente está vendo? A princípio, né, parecia assim, meu Deus, que falha do serviço secreto, como que eles não viram, como que eles não sabiam, né, como não perceberam, por que não ocuparam aquele telhado, por que isso, por que aquilo. Aí depois começa a vir assim, tá, mas e essa ideia do lobo solitário? Aí é o cara que não tem muita experiência, que não tem prática, ele foi visto 2 horas antes de começar o evento com um negócio com equipamento que usa para ver distância de tiro, foi visto por todo mundo, foi visto inclusive pelo serviço secreto, pela polícia. A polícia de Butler, na cidade, começou a dar alertas, começou a mapear. E o serviço secreto, não, a polícia não nos disse nada, ninguém nos passou, nossa informação não chegou para nós. Ah, por que tinha? Por que não estava ocupando aquele espaço? Ah, não, aqui o telhado era muito inclinado. Aí o telhado onde o pessoal do serviço secreto estava era mais inclinado. Mas, então, as desculpas eram tão esfarrapadas, que aí a coisa assim, para variar quem, né? O pessoal do lado de cada telinha, né? O público começa a se valer das gravações de todo mundo que estava lá que estão disponíveis, começa a fazer montagens cronometradas de acordo com a fala do Trump, com vários pontos de filmagem, começa a sincronizar tudo, vê o ponto, os momentos do tiro, começa a fazer leitura de som, percebe que são de três armas diferentes pela forma do estampido, consegue calcular a distância do tiro, começa a ver que está cheio de história mal contada. E agora a gotinha d'água foi a revelação, a liberação das imagens das câmeras corporais da polícia local, né, que é uma cidadezinha, um condado pequeno, uma cidade rural, mas a polícia estava muito mais preparada, tinham feito reuniões com o serviço secreto uma semana antes, dando o mapeamento dos locais, e aí o policial está uma pé da vida, xingando os caras do serviço secreto, mas por que eles não botaram? Eu falei, na reunião de tal dia, eu disse que tinham que botar, como é que me deixa essa janela aqui aberta? Blá, 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 blá. Então, assim, botando bem à mostra que, na verdade, não foram falhas, mas foram falhas deliberadas para que um potencial sniper verdadeiro, treinado, pudesse fazer enquanto o palhaço está lá, o bobo da corte, fazendo o papel de que ele é o lobo solitário, e isso está ficando muito claro muito rápido, tá? E realmente a viradinha de cabeça que ele deu no momento certo, né, foi uma fração de segundo para aquilo acontecer. Então, se não foi uma intervenção divina, não sei como que mais seria. E aí tem o pessoal tá falando aqui que o David sonhou com um evento, né? E no dia que estava acontecendo, ele pegou no sono, teve o sonho e acordou em sobressalto, só ficou sabendo depois o que tinha acontecido, enquanto ele tinha sonhado e já tinha tido um sonho antes também, né? Então, enfim. E não somente isso, aí finalmente, pode passar aí o slide, ele chega na questão dos crop circles, né, dos agroglifos. Finalmente! Sendo que o título dessa live era os crop circles. Maravilhoso. Finalmente, aleluia! Ele chega nos crop circles. E aí ele faz, mas aí dá para entender por quê, né, que ele fala isso tudo para chegar aí. E foi bom porque faz um resumão daquilo tudo, aquele apanhado, né? Falei, pô, legal, né? Porque tem tempo que a gente não fala sobre essa questão dos projetos, de tudo, e como é que as coisas vão se unir, né? Como é que elas se unem para chegar hoje onde a gente está. E aí ele fala sobre esse agroglifo em específico, esse crop circle, tá? De 16 de junho de 2023, ou seja, isso tem 1 ano e 1 mês, tá? Que apareceu em Wiltshire, na Inglaterra, e que, se vocês olharem bem, isso é um alvo, né, gente? Isso é um alvo. E quando nós falamos sobre essa questão desses agroglifos virem sempre de uma forma informacional, dando informações literais sobre acontecimentos possíveis ou coisas também que já ocorreram, mas que vão desencadear em certos eventos, porque assim, nada é por acaso e nada é assim a ermo. Sempre existe um objetivo quando os crop circles são fidedignos,
né? E ele fala assim, mas como é que a gente atesta essa questão de serem ou não fidedignos? E aí a gente tem que ligar e correlacionar a certas informações que nós temos disponíveis para ver se aquilo ali realmente bate, né? E aí, em específico, esse aí ele fala, bem, vamos lá, né? Ano passado, eles colocam esse alvo, tá? Com esses desenhos para fora, como se fossem, e aí no inglês é o bullets, né? Como se fossem mesmo balinhas, né? né? Projéteis, acho que pode falar isso, não tem problema, né? Acho que sim. Então, fica muito evidente um determinado tipo de aviso com relação a alguma coisa que pode ocorrer, tá? Mas por que eles fazem isso? Chegam e botam... Parece até aquela brincadeirinha, né, do detetive. Ela vai lá agora vocês... Gente, sinceramente, é uma opinião minha. Isso me dá uma irritação. Eu fico assim... Sabe, com essa informação a gente faz o quê? Tipo assim, humaninhos, virem-se, né? A gente já conta com os seus banzos. Vão aí, vão fazer o trabalho de vocês também, né? Começa a se coçar aí para ver o que está acontecendo, né? Mas tudo bem. Aí vamos passar para o segundo. Isso é só para fazer uma analogia do que está vindo, né? E aí chega nesse outro agroglifo, tá? Que aí é em Preston Grange, tá? Hampshire, reportado no dia 2 de agosto, tá? E ele fala que faz um updated, né, para o dia 10, né, de agosto de 2023, onde a gente vê claramente o que vocês conseguem enxergar aí nessa figurinha, tá? Qual é a simbologia que tem aí? Tem várias. Se a gente pegar, você tem uma simbologia muito parecida com o que nós temos no emblema, né, de certos uniformes, né, amiga? Né? A gente tem também a questão, se você for olhar, e aí ele faz essa alusão, também as bolinhas que estão ali fora, tá? Justamente já para narrar sobre uma possível intervenção com relação ao anterior. Tipo, aquilo vai ocorrer, mas a gente vai ter uma intervenção através desse aí, né? Ou seja, eles começam a contar uma história através dos agroglifos, tá? Do que pode acontecer. E que vai existir uma intervenção, sim, e quando a gente fala de intervenção divina, com relação... E divina é intervenção externa, na realidade, que é o que esse agroglifo quer dizer. Vai ter uma intervenção externa com relação a algum acontecimento possível de acabar com os planos, com o que a gente chama do The Plan, né? De disclosure aí de baixo e da finalização com relação à queda dos véus, né? E pode passar para o outro, que a gente vai chegar em outro crop circle. Esse já é de 14 de julho, tá? Desculpa aí que eu não peguei o lugar, porque, gente, eu já estava zoada aqui na tela, tá? Mas é na Inglaterra também. São todos na Inglaterra. Exatamente. É na Inglaterra também. E aí tem as 4 balinhas, né, juquinhas, sendo que uma ali ela é como se ela passasse no meio daquelas listras, querendo indicar que aquela ali pega, sabe? Tipo, pegou na linha ali, sabe? Não foi em cheio no alvo, mas como se fossem 4 e uma acertou. Aí começam as alusões com relação à questão do quadrado, né? A questão da disposição lá da área onde se encontravam, né? Denota muita coisa de estudo em cima dos agroglifos em si, né? Para toda essa questão do campo informacional, com que eles dão de informação, porque aí tem muito mais informação, muito mais rico de informação, né? E ele fala, ainda não conseguiram captar tudo que está, né, dentro desses desenhos,
porque é muita coisa. Então, ele tem que ser analisado no todo e por partes. Tem alguma coisa para acrescentar desse aí? Depois ele vai, em outra live, na parte que eu preparei, ele mostra alguns desses agroglifos de novo, né? Mas dando outra ênfase com relação ao formato, que é a inserção do círculo e do quadrado, né? Que são outras leituras possíveis. Até o Francisco estava dizendo aqui no chat que agroglifo é que nem nuvem, cada um vê o que quer. Na verdade, são muitas camadas de análise, tem muita gente que analisa, especialmente os crop circles da Inglaterra, e que consegue ver ao longo dos anos o mesmo tema evoluindo em complexidade. Então, eles conseguem fazer um mapeamento, e algumas vezes é na mesma região, na mesma propriedade, ou na mesma região geográfica que eles aparecem, mas ao longo dos anos eles vão aumentando a complexidade, como se fosse contando uma história no tempo linear. Então, só que, claro, tem que olhar nessa perspectiva. Mas nessa live ele está se baseando nas informações que ele tem das canalizações do Michael, para fazer essa análise com base nos crop circles, né? Então, ele faz uma avaliação também diferente umas das outras por conta disso, né? Dependendo de um ponto de vista diferenciado. E interessante que, em específico, em um acontecimento, né? Em um acontecimento específico, que foi a questão do loirão, né? Mas ele também deixa bem aberta essa questão, e é bem interessante isso, justamente o que o Francisco está puxando aí, e o que eu falei aqui sobre as várias alusões, sobre as analogias, sobre todos os desdobramentos que podem ter com referência a um só agroglifo, né? Então, assim, não dá, gente, não dá para saber de tudo. Inclusive, sobre essa questão também, ele deixa bem em suspenso, tipo, até então, beleza, são fidedignos, mas, tá? Então, ele não afirma, né, e deixa ali categoricamente com certeza de que, olha, não, é isso, eu estou falando, não. Ele dá uma passada e fala assim, olha, as coisas, né, a sequência, o desencadear dos acontecimentos tem muito sentido com relação, né, a esse assunto em específico, tá? Mas aí cada um tira a sua própria conclusão, esses grupos que analisam, né, cada um também chega numa conclusão, né? E tá tudo bem, né? Como a gente diz hoje também, gente, não tem certo e errado. Se tem informação ali e boa para retirar, beleza, vai lá dar uma olhada, né, mas vamos passar.